E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero compartilhar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu acabei de chegar agora, a gente estava num encontro que a gente tem na igreja e ali foi compartilhado algumas palavras e tem um ponto que me chamou muita atenção. E eu até falei, quando eu chegar em casa, eu vou compartilhar com os meus amigos aqui no YouTube. Gente, por que será que tem pessoas que têm sucesso na vida, que prosperam em todas as áreas, que vivem uma vida de abundância, uma vida de crescimento, uma vida exponencial? Mas por que será que tem outras pessoas que parece que ficam só patinando? A pessoa, você olha, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes parece que nada acontece na vida da pessoa. E olha só, eu não estou aqui falando de pessoas que vivem na prática do erro, pessoas que vivem na prática da impiedade, não. Muitas dessas pessoas, até mesmo pessoas que pertencem a Deus, pessoas que têm uma vida íntegra, que vai à igreja. Mas por que será que algumas dessas pessoas, infelizmente, não conseguem prosperar? Eu não sei se você conhece pessoas assim, ou se de repente você é uma pessoa que talvez já se perguntou por que será que minha vida parece que não sai do lugar, eu fico patinando. E eu quero compartilhar uma palavra que vai nos trazer uma clareza para que de fato nós possamos entender o que Deus quer na nossa vida e de que maneira nós precisamos nos posicionar para poder de fato viver o propósito de Deus. Veja só, lá no livro de Marcos capítulo de número, só olhar aqui, Marcos capítulo de número 4, eu vou ler aqui a partir do verso 3, é uma parábola que o Senhor Jesus contou, apenas a partir do verso de número 3, que diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em uma boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Veja só, eu acredito que talvez você conheça essa parábola, que fala a parábola do semeador em algumas versões das traduções da Bíblia. Mas veja só, em todos os ambientes, o problema não estava na semente. E o que eu quero falar com você a respeito disso? Porque algumas pessoas que não têm um resultado, lembrando que quando nós falamos aqui de frutos, e o verso de número 8 aqui, ele fala que essa semente, quando caiu numa terra boa, ela produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. É aquele negócio, você pega uma semente de milho e você planta, aquela semente de milho se torna uma planta, cresce, dá várias espigas de milhos, e quantos grãos, quantas sementes de milho essa planta consegue produzir? Muitos centenas talvez, através de uma semente. Mas o que eu quero falar com você aqui através dessa parábola é que o problema não está na semente. E um dos grandes erros das pessoas que não conseguem ter resultado é justamente achar que o problema está na semente. Eu não prospero porque eu acho que não é vontade de Deus eu viver uma vida de conquista. As coisas assim porque eu acho que é a vontade de Deus que eu viva dessa forma. E não é. Esse é um dos grandes enganos que muitas vezes as pessoas vivem, achando que Deus deseja
que a pessoa vive na dificuldade, passando escassez. Não. Pessoal, a semente, ela precisa produzir e ela gera frutos. O que são os frutos? Resultados. E quais resultados você tem obtido na sua vida? Resultados bons ou resultados ruins? Aqui nessa parábola, o semeador ele teve vários ambientes aqui onde essa semente caiu. Um foi à beira do caminho, que não deu nem tempo dessa semente germinar, foi pisada, as aves do céu foram comer. A outra caiu em terreno pedregoso, a planta nasceu, mas foi queimada pelo sol. Mas teve uma que caiu num lugar espinhoso. Quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram. E veja só, quantas pessoas muitas vezes até conquistam alguma coisa, mas de repente, aquilo que fala, nossa, agora vai dar certo, eu fechei uma obra boa, que vai conseguir ter um retorno bom, e de repente as coisas não acontecem dessa forma. Nossa, agora as coisas vão mudar na minha vida, porque isso aconteceu, e daqui a pouco acontece uma coisa, e ela tem um prejuízo, e aquilo que ela tinha de lucro, já não é mais lucro, se torna prejuízo. E o que eu quero que você entenda, o problema está no ambiente. O problema não está na semente, o problema está no ambiente. E cabe a mim e a você refletir em qual desses ambientes nós estamos. Porque não adianta você querer uma semente de qualidade se você está num terreno pedregoso. Não adianta você querer ter uma semente de qualidade se você semear ela num lugar espinhoso. A gente precisa entender que a semente precisa cair numa terra fértil. E depois Jesus explica, a partir do verso 13, os discípulos vão até Jesus começa então a explicar a eles, o sentido dessa parábola. Mas veja só, uma terra fértil, ela precisa ser trabalhada. E talvez esse seja um dos grandes erros das pessoas. Achar que tudo vai acontecer a mil maravilhas, que a semente vai cair já numa terra que está prontinha, e não é bem assim. Quem trabalha na área da agricultura sabe do que eu estou dizendo. Para você plantar, você precisa antes preparar o solo. E é fácil preparar o solo? Hoje, graças a Deus, tem os maquinários que as pessoas vão lá, aquilo que talvez levaria dias, em um dia ele já consegue preparar, ara a terra, faz a adubação para depois fazer o plantio. E depois que fez o plantio, é simplesmente esquecer? Não, aí tem a irrigação. E quando você une todos esses fatores, que é a preparação do solo mais irrigação, quando você lança a semente ela produz uma colheita boa. Gente, essa palavra que eu estou falando com você que talvez ao refletir, analisar a sua vida, talvez disse, eu não estou tendo um bom resultado, minha vida parece que está só patinando. O que eu quero que você entenda, não adianta você querer almejar, desejar, buscar e simplesmente continuar no mesmo ambiente. Quando eu falo de ambiente, eu falo de posicionamento. Se você não refletir e ver o que de fato precisa ser mudado na sua vida, e quando eu falo ser mudado, muitas vezes é ser trabalhado, alguma área da sua vida, para que de fato essa semente possa cair numa terra boa, numa terra que vai dar resultado. A vontade de Deus não é deixar que os seus filhos vivam somente nas dificuldades, somente nas provações, não. Gente, existem processos. E nesse processo, muitas vezes, nós vamos sim passar por momentos difíceis, momentos de privações, e isso é bom, porque como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 5, fala que quando nós enfrentamos momentos de tribulações, a gente consegue obter várias experiência, perseverança e esperança. Isso é bom, porque isso nos faz crescer. Mas o que eu estranho muito é quando uma pessoa simplesmente só vive na luta. Você conversa com ela hoje, eu estou na luta. Conversa com ela amanhã, eu estou na luta. Daqui a um ano você conversa com essa pessoa, eu estou na luta. Mas que raio de crente é esse? Só vive na luta?
Gente, a gente passa assim por momentos de dificuldade, mas também passamos por momentos de vitória. Entenda algo que eu vou te dizer. Existe um momento de preparação da terra, existe um momento de plantio. E quando você une esses dois fatores, inevitavelmente você vai ter um momento de colheita. E eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está me assistindo, que se você está realmente plantando, preparou a terra, semeou uma boa semente, que é a palavra de Deus, inevitavelmente você vai ter uma colheita favorável. Uma colheita, como diz aqui a palavra de Deus, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Porque esse é o desejo de Deus. Comece a entender essa palavra, fala: Senhor, eu preciso ser abençoado. Se eu não estou abençoado, o problema não está em Deus. Se eu não estou sendo abençoado, o problema não está nas pessoas. O problema está em mim, porque eu não me posicionei a ponto de estar num lugar que possa dar fruto. E esse lugar, eu digo, é preparação. Não adianta você achar que tudo vai cair de mão beijada para você. Existe o tempo da preparação para que de fato você coloque essa boa semente e essa semente possa frutificar e dar uma colheita sensacional. Gente, o desejo de Deus é te abençoar, e eu não tenho dúvida disso. Quando você tem frutos, e os frutos, lembra que eu falei para você? São os resultados. Esses frutos glorificam o nome de Deus. Você quer ganhar pessoas para Cristo? Que você tenha uma vida de sucesso. Porque se você não tem resultados favoráveis, ninguém vai querer te ouvir. Se você vive uma vida na média, né? Existe até uma palavra que às vezes as pessoas acham que é uma palavra um pouco dura, medíocre. Mas na verdade, mediocridade é a pessoa que vive na média, tá? Mas se você vive na média, as pessoas não vão querer dar ouvido para você. Mas se você tem uma vida com resultado excepcional, um resultado fora da curva, as pessoas vão querer ouvir você. E é aí que é o momento de você falar: olha, eu era assim, eu me tornei assim, porque Deus mudou a minha vida. E é através dos frutos, que são os resultados, que a nossa vida glorifica a Deus. Então, independente da situação que você está enfrentando, entenda uma coisa: prepare um ambiente propício para que você tenha uma colheita favorável. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, eu quero convidar você a fazer parte aqui dessa família. Já se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube, você possa ser notificado, ser lembrado aqui pela plataforma e poder assistir os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Não esquece de dar o seu like e lembre sempre, fique com Deus.